Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso básico de interpretação de textos. Na aula passada eu mostrei para vocês os procedimentos básicos para uma leitura proficiente, uma leitura produtiva e efetiva durante uma prova de concurso, de vestibular ou de Enem. Mas na aula de hoje a gente já vai abordar um ponto específico da organização textual, que é a tipologia dos textos, a tipologia textual. Os textos, a gente sabe, eles são dos mais variados tipos, cada um deles com características próprias, propriedades, funções, e é muito importante conhecer isso, não só para que nós tenhamos uma boa leitura, mas também para responder a questões específicas sobre isso. Então, olho na telinha e vamos começar a ver quais são os principais tipos de texto. O estudo da tipologia textual compreende a análise das variadas formas com que os textos podem ser estruturados. Essas formas podem também ser chamadas de modos de organização discursiva por alguns autores. De um modo geral, definem-se os seguintes tipos básicos de textos em prosa: o narrativo, o descritivo, o dissertativo explicativo ou simplesmente explicativo, que também às vezes é chamado de expositivo, o dissertativo argumentativo ou simplesmente argumentativo, injuntivo ou instrucional e o conversacional. Todos esses tipos de textos são cobrados pelas bancas, em especial o expositivo e o argumentativo. Isso porque boa parte dos textos presentes em bancas são dos gêneros textuais ligados à exposição e à argumentação, como editoriais, capítulos de livro, páginas de livros de filosofia, por exemplo. Ok? Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos de nos preocupar com os outros tipos de texto também, até para poder fazer uma comparação. Então, o passo seguinte é conhecer as características de cada tipo de texto, e é o que nós vamos fazer a seguir. Primeiramente, nós temos que fazer uma distinção importante entre tipos de texto e gêneros textuais. Muitas vezes, as bancas fazem confusão sobre esses conceitos, mas na cabeça do concursando, a distinção tem que ser muito clara. Vamos ver então como a gente pode distinguir, por um lado, os tipos de texto e os gêneros textuais. Olha no slide. Os modos de organização do discurso não devem ser confundidos com os gêneros textuais. Esses são formas cristalizadas por meio das quais os diversos tipos de textos se manifestam. Possuem estrutura e funções sociocomunicativas bem específicas, sendo impossível fazer uma lista exaustiva de todos os gêneros textuais. Uma maneira boa de nós compreendermos essa distinção é olharmos o seguinte exemplo. Eu posso ter, por exemplo, um texto argumentativo. Só que esse texto argumentativo ele pode se manifestar numa notícia, numa redação feita para o Enem, num capítulo de livro, numa tese. Repare então que existem várias maneiras de eu organizar um texto fundamentalmente argumentativo. Essas maneiras constituem os gêneros textuais. Os gêneros textuais, então, são aquelas formas cristalizadas mediante as quais os tipos básicos de texto se manifestam. Existe uma relação estreita entre gênero e tipo. Por exemplo, muitas vezes, determinados gêneros são exemplificativos de um determinado tipo. O gênero receita de bolo, por exemplo, é típico do gênero do tipo de texto injuntivo. Uma fábula, um romance ou um conto são formas típicas da organização discursiva narrativa. E por aí vai. Mas não convém confundir uma coisa com a outra. Os gêneros são importantes para que a gente leve em conta as funções que o autor do texto pretende com ele. Um gênero, por exemplo, de conto, tem a função de agradar o leitor com uma determinada história ficcional. Mas uma dissertação no vestibular já tem a função de convencer o leitor sobre um determinado ponto de vista. Então é importante ter em mente essa relação entre tipos de texto e gêneros textuais na hora de interpretar bem. E é o que nós vamos ver no nosso próximo slide. Veja que nessa nossa tabelinha aí,
fazemos uma relação entre a coluna da esquerda, onde aparecem os principais tipos de texto, e na coluna da direita, os principais gêneros orais e escritos, que são típicos de cada um tipo de texto. A narração, portanto, tem lá os seus gêneros orais, como o conto, a lenda, o mito, e assim vai para a argumentação, para a explicação, para a injunção e para a descrição. É importante que se diga que dificilmente você tem um gênero puro, bem como um tipo de texto puro. Normalmente, eles se misturam, de maneira que você pode encontrar um pedaço descritivo num texto narrativo, um pedaço injuntivo num texto argumentativo, um pedaço argumentativo num texto narrativo, e por aí vai. Da mesma forma, a fronteira entre os gêneros não é muito clara. Por exemplo, você pode ter um romance que tenta provar uma tese, por exemplo. Seria uma espécie de romance argumentativo. Isso é muito comum. Porém, nos concursos, de um modo geral, essas distinções ou são exploradas em questões, e aí através de pontos muito específicos do texto, ou são deixadas de lado, porque aí haja questão objetiva para dar conta disso, não é mesmo? Então, a nossa preocupação aqui tem que ser em compreender os tipos de texto e as suas características, os seus gêneros típicos. Se nós soubermos identificar cada um deles, podemos identificá-los mesmo quando eles estão misturados em um texto. Como eu disse, portanto, é importante conhecermos as características de cada um tipo de texto. Vamos começar com o texto narrativo. O texto narrativo é uma forma textual na qual se narram acontecimentos, não importando se fictícios ou verídicos. Suas principais características são o predomínio dos tempos verbais da narração, tais como os tempos pretéritos, perfeito ou imperfeito. A presença de ação, ou seja, de fatos passíveis de serem narrados, e a presença da chamada progressão temporal, por meio de expressões que indicam o passar do tempo. Foi difícil de entender? Vamos tentar encontrar essas características num pequeno exemplo. Vamos olhar o texto que está aí no slide. Nesse pequeno trecho narrativo que nós temos aqui ao fim do slide, pessoal, nós podemos encontrar todas as três principais características do texto narrativo. O predomínio de tempos verbais da narração, como os tempos do pretérito, é facilmente visto aqui, ó. Certo dia, minhas duas filhas e eu fomos passear no sítio. Na margem do rio havia uma pequena canoa. O espírito de aventura falou mais alto. Entramos na canoa e no meio do leito notamos a água infiltrando-se. Percebi o desespero das meninas, mas tive de aparentar toda a calma, e aí a história continua. Por que os tempos verbais do pretérito são importantes para a narração? Porque a narração pressupõe fatos ocorridos. Não podemos narrar o que não aconteceu. Mesmo quando a gente conta uma história no futuro, nós temos que pressupor que essa história ocorreu, mesmo que seja no futuro. Então, se eu tenho de falar de algo ocorrido, eu tenho que usar tempos no pretérito. A sequência de verbos no pretérito me mostra também a progressão temporal do texto narrativo. A presença de ação, ou seja, fatos passíveis de serem narrados, é possível de ser vista quando a gente observa não o tempo verbal, mas a própria presença de verbos. Repare que cada verbo sublinhado indica algo que aconteceu, ou seja, indica uma ação, um fato. Houve um passeio, o espírito de aventura falou, houve desespero, e por aí vai. Já a chamada progressão temporal também vai acontecer quando a gente olha, como eu já disse, os tempos no pretérito. A progressão temporal também é dada por marcas específicas, advérbios e outras locuções. Vamos ver como é que elas aparecem no texto. Reparem que aqui no texto eu tenho expressão, por exemplo, como certo dia, certo? Esse elemento é um elemento de progressão textual presente aqui. Existem outros elementos de progressão textual que vão se alternando ao longo do texto narrativo. Um dia,
depois, em seguida, naquele momento. Frases e expressões desse tipo são marcadores de progressão temporal e são típicos do texto narrativo. Vamos lá para o segundo tipo de texto importante, o texto descritivo. O texto descritivo é uma forma textual na qual são registradas as impressões que se pode ter sobre pessoas, objetos, lugares e animais. Suas principais características são o predomínio dos tempos verbais da descrição, como o pretérito imperfeito ou mesmo o presente do indicativo e do subjuntivo. A presença de frases nominais e verbos de ligação, como ser, estar, ficar, aparecer, tornar-se, e a presença de elementos caracterizadores, como adjetivos e advérbios. A descrição é um tipo de texto onde não há progressão temporal, ou seja, é como se o tempo tivesse ficado parado. Por isso que eu uso o pretérito imperfeito, porque o imperfeito indica aquela ação que ainda não acabou, ou seja, indica um ponto na linha do tempo. A presença de advérbios e adjetivos também é importante, porque a descrição ela caracteriza, e a caracterização só pode ser feita com a ajuda dessas duas classes de palavras. Vamos ver como elas aparecem no nosso exemplo aí no slide. Fui criada e até hoje moro numa casa simples, mas de cômodos bem amplos e confortáveis. Um jardim colorido e aromático. Beija-flores por aqui não faltam. Tenho 2 filhas. Ana, uma menina alta, meio desengonçada, mas de um brilho especial nos olhos muito pretos. Virgínia, uma menina muito magra, gesto e rosto delicados. Tem uma cabeleira tão ruiva que poderia ser confundida com uma dessas atrizes do cinema americano. Repare que eu marquei, nesses exemplos, verbos no pretérito imperfeito ou no presente e, basicamente, adjetivos caracterizadores. Esses, então, são os principais elementos que formam o texto descritivo. Vamos agora ver um texto importante para questões de concursos vestibulares, o texto dissertativo expositivo. O texto dissertativo explicativo é uma forma textual que se caracteriza por apresentar explicações sobre coisas, fatos, pessoas, ideias, etc. Se diferencia do texto argumentativo porque na explicação não há a intenção de se defender uma ideia ou persuadir o leitor de alguma coisa. No texto dissertativo explicativo, o objetivo é quase sempre clarificar conceitos e ideias. Por isso que nele predominam tempos no presente no indicativo, objetividade e impessoalidade. E a gente pode ver no exemplo aí do slide. A picada do mosquito Aedes aegypti tem demonstrado grande preocupação, uma vez que o aumento de mortes no país por motivo de dengue tem aumentado consideravelmente nos últimos meses. Para tanto, a melhor maneira de combater a doença é explorar a única arma, a prevenção. Dessa forma, projetos de conscientização têm alertado a população dos perigos da proliferação do mosquito e os métodos necessários para combater os focos de acúmulo de água nas casas, locais propícios para a proliferação do mosquito transmissor da doença. Repare que no texto explicativo existe uma semelhança com o texto argumentativo que nós vamos ver a seguir. Uma maneira boa de diferenciá-los é perceber que no texto explicativo não há argumentos, ou seja, não há ideias acessórias usadas para defender uma ideia ou para persuadir o leitor dessa mesma ideia. Na explicação, o que há são informações sobre o tema tratado no texto. Informações que são passadas sempre de forma objetiva e impessoal, e por isso que nesse tipo de texto predomina a terceira pessoa do discurso. Já me viram falar bastante aqui sobre o texto argumentativo, né? Mas ainda não expliquei o que ele é. Vamos ver agora como é que se trata esse tipo de texto tão importante. O texto argumentativo é uma forma textual que se caracteriza pela defesa de um ponto de vista ou uma ideia, que é expressa por meio de uma tese, usando-se para isso ideias complementares chamadas de argumentos.
A finalidade de um texto argumentativo é sempre o de convencer o leitor da validade da tese apresentada e defendida. Todos os argumentos são então dispostos em torno da tese, havendo ao final uma conclusão sobre a validade e a veracidade da tese. Uma tese é, portanto, pessoal, aquilo do qual eu quero convencer o leitor. Eu posso querer convencê-lo que determinada marca é melhor que a outra, que um determinado posicionamento político é melhor do que o outro, e por aí vai. Isso caracteriza o texto argumentativo. Eu posso também querer demonstrar que uma ideia é verdadeira. Isso também é função de um texto argumentativo. Portanto, a grande diferença dele em relação aos demais tipos de texto é esse balanço entre defender e convencer, conseguido por meio da articulação entre tese e argumentos. Por isso que num texto desse tipo é muito importante saber reconhecer tanto a tese quanto os argumentos. Vamos ver isso em seguida. Suponha, por exemplo, um texto em que você queira demonstrar que a ideia do voto universal seja válida para todos. Você vai apresentar essa ideia sob forma de uma tese. Vai dizer, por exemplo, que o sufrágio, o direito a voto, é um direito universal que tem de ser respeitado. Para isso, você então vai demonstrar argumentos. Você pode dizer, por exemplo, que todos os cidadãos são iguais perante a lei e por isso eles têm de ter os mesmos direitos. Você pode dizer que o voto expressa a opinião individual de cada cidadão. Portanto, todo cidadão tem direito a expressar essa opinião por meio do voto. Isso mostra, então, como eu tenho argumentos e tese se articulando. E reconhecer essas informações é o grande barato com o texto argumentativo. E é por isso que ele é tão cobrado nas questões de concursos públicos, Enem e vestibulares. O último tipo de texto é o injuntivo. É também chamado de texto instrucional. Ele é uma forma textual produzida com a finalidade de instruir o leitor. Por isso que ele se caracteriza por ter verbos no imperativo e o uso da segunda pessoa. Verbos no imperativo e o uso da segunda pessoa são requeridos porque você, num texto instrucional, você está sempre instruindo alguém. Então, ele tem que se dirigir diretamente a alguém. Por isso que usa-se a segunda pessoa. Reconhecer isso é básico para que nós não confundamos esse tipo de texto com os demais. Vamos ver no exemplo. Minhas receitas preferidas: bolo de banana. Caramelize uma forma com açúcar. Corte 10 bananas no sentido do comprimento. Coloque-as na forma. Bata 4 ovos com uma xícara de leite, 2 de farinha de trigo e uma colher de fermento. Despeje a massa na forma. Polvilhe a gosto com canela e açúcar e leve ao forno. Tudo isso que foi grifado e sublinhado são verbos no imperativo, segunda pessoa. Olha como eles aproximam o texto do leitor. Sempre que se usa a segunda pessoa, há aproximação do texto com o leitor. Quando se usa a primeira pessoa, há aproximação do texto com o autor. E quando se usa a terceira pessoa, há aproximação do texto com o assunto. Portanto, quando eu tenho textos que vão alternando as pessoas, fique de olho vivo nessa distinção. Muitas vezes, ela pode ser útil na hora de reconhecer um tipo de texto. E assim a gente encerra a nossa aula sobre tipologia textual, um aspecto importante dentro da interpretação de textos. A gente espera agora que você acompanhe as nossas questões comentadas, onde nós vamos mostrar como esses tipos de textos são cobrados pelas principais bancas de concurso e vestibulares. Não deixe de acompanhar também nossas próximas aulas. Na aula seguinte, vamos explorar outro ponto bastante importante do texto, que é a coesão textual. Isso é fundamental para que interpretação e compreensão de textos deixe de ser um problema para você. Então não deixe de nos visitar, acompanhe o nosso canal e eu encontro vocês na nossa próxima videoaula. Um abração, obrigado.